querida, estamos com mais uma pílula dessa temática sobre liderança e relacionamentos inteligentes a partir da abordagem da inteligência relacional. E hoje eu quero tratar com você de um tema que tem chegado muito a mim, tanto nas sessões de coach quanto nas interações com os clientes, que é quando o colaborador ou qualquer pessoa tem dificuldades relacionais com a cadeia de comando. Então, é muito comum na linguagem popular, ou linguagem informal, dentro dos escritórios, das organizações, etc., você escutar frases do tipo: meu chefe é muito difícil, não vou com a cara do meu chefe, trabalhar com meu chefe é muito complicado, meu chefe é uma pessoa estranha. E todas essas declarações revelam algum tipo de dificuldade plenamente existente e relativamente comum dentro dos espaços corporativos. Então, a pergunta que eu quero utilizar para nortear esta nossa pílula sobre relações inteligentes dentro das organizações e que tem como base esse descompasso de percepção entre você e o seu chefe, é essa questão. Ou seja, quando nós declaramos isso, é porque, de fato, existe alguma coisa que nos incomoda em relação ao nosso chefe, independente da posição hierárquica que ocupemos e que ele ocupa. Então, eu tenho ouvido essas declarações de diretores em relação aos seus presidentes, de superintendentes em relação aos seus diretores, de chefes em relação aos seus gerentes, de colaboradores em relação aos seus chefes, de estagiários em relação aos seus gerentes e por aí vai. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de você é de que essa realidade existe e nós precisamos cuidar dela. A segunda coisa que eu quero lhe chamar a atenção é que, se você percebe que tem alguma coisa ruim acontecendo na sua relação com a sua chefia, é fundamental considerar em que aspecto isso tem a ver com uma competência que você precisa desenvolver. Então, o primeiro aspecto é dizer que isso é relativamente comum nos espaços corporativos e expandindo também para os espaços sociais. A segunda coisa é me olhar no espelho e me perguntar que competência me falta para que eu resolva essa questão com o meu chefe. Porque se me falta uma competência e o meu chefe requer, mesmo que inconscientemente, o exercício daquela competência que eu não tenho, a sensação que se instala é uma sensação de relacionamento não muito agradável, que a gente tipifica como sendo difícil, como sendo complexo, como sendo eu não consigo entendê-lo e por aí vai. Então, precisamos fazer uma autoanálise, uma autocrítica, para saber qual é a competência que está sendo exigida naquele relacionamento que eu não tenho tanta habilidade assim com ela. Por exemplo, às vezes o meu chefe é percebido por mim como alguém prolixo. E na prolixidade dele, ou seja, ele fala muito, mas não fala com clareza, eu não tenho a competência para poder discernir isso e nem a competência para poder abordá-lo a partir deste modo como eu o estou vendo. Então, esse é um primeiro aspecto que a gente precisa considerar. O outro aspecto que precisamos considerar diz respeito a uma deficiência que eu percebo que existe nele, no meu chefe, no meu superior hierárquico.
Então, eu percebo nele que ele tem um raciocínio não muito linear, não muito claro. Ele não consegue ser objetivo nos pedidos que faz, ele não consegue ser claro nas demandas que tem no que diz respeito às condições de satisfação do trabalho em que nós estamos envolvidos. E aí, neste caso, se eu tenho essa percepção e tenho a competência conversacional, a pergunta que nós precisamos responder é: qual a dificuldade que eu tenho de abordá-lo sobre este ponto? E se essa abordagem não lhe parece propícia, é talvez fundamental que a gente assuma o papel protagonista de gestão desse relacionamento, criando, por exemplo, um checklist. Então, o meu chefe me faz uma demanda de trabalho e, na minha cabeça, eu percebo que ele não foi objetivo, não foi claro, não foi linear no pedido que fez, mas eu tenho um instrumento para oferecer a ele para transformar aquele pedido num pedido objetivo, claro, e que expresse as condições de satisfação que ele deseja. E aí eu posso voltar a ele e dizer assim: chefe, olha, você me fez tal pedido. Primeiro, para quando você quer isso? Quais as condições de satisfação que você quer nisso? Quais são os elementos que você precisa para entender que o trabalho foi feito com a qualidade que você deseja? Então, na medida que eu faço isso, eu sou capaz de demonstrar ao meu chefe que estes relacionamentos podem ser construídos a partir de metodologias corretas. Então, olha só que coisa interessante. Primeiro, é o fato de que isso é relativamente comum. Segundo, é que pode ser um problema de uma competência minha, e aí isso requer que eu busque essa competência para poder atender aquela demanda relacional. E o terceiro pode ser um problema de competência do meu chefe, e isso requer que eu tenha um checklist para poder fazer com que os pedidos que ele faz, as conversas que ele tenha comigo, sejam enquadradas naquele modelo que atenda ao meu entendimento do pedido que ele faz e atenda às demandas que ele faz da qualidade no trabalho. Quando a gente adota esses três elementos perceptivos, a gente desenvolve uma melhor relação com a nossa hierarquia. Agora, é preciso considerar que os relacionamentos organizacionais, sociais ou afetivos de qualquer natureza são entidades construídas a partir do momento que há uma autoavaliação e uma disposição de aprendizagem. Então, eu quero deixar com você esse desafio. É possível aprender a relacionar melhor? É possível ensinar o seu chefe a relacionar-se melhor com você? E essa situação é uma situação relativamente comum e constante nas organizações. O que a gente faz, de fato, é, com o tempo, melhorando o nível do relacionamento e não cessando os conflitos, porque os conflitos são inerentes às relações de trabalho e são inerentes às relações inteligentes. E estas pílulas que eu apresentei para vocês são formas de minorar, de otimizar, minorar o problema e otimizar os resultados relacionais quando eu tenho um problema que eu percebo na minha relação com o meu chefe. Eu espero que você tenha gostado e qualquer coisa é só nos acessar. Um beijo!